E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da Tamancada. Hoje vamos comentar sobre o Jair Messias Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro e todas essas coisas que aconteceram nesses últimos dias. A manifestação e essa fuga que o Eduardo Bolsonaro fez para os Estados Unidos. Então, bora lá. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. E aí pessoal, como vocês estão? Beleza? Vocês viram a manifestação do Bolsonaro? Lá em Copacabana? Eu achei bem ruinzinha, assim. Eu acho que, se bobear, acho que foi a pior manifestação que ele deve ter feito desde a época da Lava Jato e do começo do governo dele. Saíram duas fontes completamente diferentes. Uma que falava que o número total de manifestantes era 18 mil, se não me engano foi a USP. E outra que era a polícia, não sei se era civil ou militar do Rio de Janeiro, que falava que tinha mais de 400 mil pessoas. Eu acho que os dois estão meio errado, mas eu acho que quem tá mais certo é a USP. Cara, pelo que eu vi pelas imagens de cima, não sei se vocês também viram, pra mim parecia por volta de umas, sei lá, 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, 30 mil talvez. Mas não 18 mil. E definitivamente não 400 mil. Cara, é interessante ver isso porque esse cara enchia a rua por qualquer coisa. Ele teve um monte de manifestações. O 7 de setembro era o dia dele. Ele transformou o 7 de setembro no feriado nacional pro dia da manifestação do Bolsonaro. E hoje não, né? Porque já passou do dia da manifestação. Mas a gente conseguiu ver que ele perdeu muita força. Isso é de se esperar, né, pô? O cara perdeu a eleição, ele tá cada vez mais perdendo credibilidade, ele não faz nada como oposição. A única pauta que ele tem é a anistia, que, vamos combinar, que no fundo é uma anistia pra ele. Ele quase tentou recentemente passar diminuir a lei da ficha limpa, falando que só tava atacando político de direita, que, porra, não é bem assim, né? Depois saiu um gráfico falando de quantos candidatos de cada partido tinham sido barrados por causa da lei da ficha limpa de 2018 pra cá. E, meu, obviamente os partidos que mais foram afetados foram os de centrão. E depois o PT. O PT, eu acho que o PT foi mais afetado do que o PL. Inclusive. Então, esse argumento não colou, graças a Deus. Eu espero que ele acabe não passando isso. Qualquer pessoa que estudou o mínimo de direito e sabe um pouco de política sabe que essa lei é importante pra cacete, principalmente num país que nem aqui. Enfim, e voltando pro negócio da manifestação, ficou meio óbvio que ele tá começando a se tornar uma moto passou, não sei se vocês ouviram aí no áudio, que ele tá cada vez mais se tornando um cadáver político, né? Ele não tem perspectiva do futuro. E aparentemente vai ser preso, né? Muito provavelmente vai ser preso. Acabou de sair a notícia também que o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e eu não lembro qual outro, acho que são 3 ministros do STF, vão poder participar no julgamento do caso. Então, tipo assim, honestamente, é um jogo de cartas marcadas. Ele vai ficar preso por um tempo. Eu não acho que ele vai ficar preso por muito tempo. Eu acho que ele definitivamente ficar preso até o fim da eleição de 2026. E aí depois, dependendo de quem ganhar também, se for um presidente de centro-direita, pode acabar dando em pizza no final das contas, ele saindo da cadeia. Mas enfim, é o que acontece nesse país, né? Tudo dá em pizza, nada acontece. E a gente continua nesse absurdo, né? Mas enfim. E falando no Bolsonaro em absurdos, vocês viram o Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos? Cara, que estranho, mano. Que estranho. Faz sentido ele querer ir para os Estados Unidos? A gente acabou de falar, é um jogo de cartas marcadas que está acontecendo com a família Bolsonaro por causa da minuta do golpe. Mas tava foi até engraçado de se falar, porque se não me engano foi no último episódio que eu falei que o Eduardo Bolsonaro só ficava indo para os Estados Unidos e, bem, agora ele definitivamente vai ficar só nos Estados Unidos. É um jeito dele de não ser preso, né? Porque, segundo a delação do Mauro Cid, ele e a Michelle estavam participando ativamente da tentativa de golpe. E cara, é o que deu pra ele fazer, sabe? Fugir do país é um fujão, né?
não vai enfrentar o que ele deveria enfrentar. Isso que é engraçado da família Bolsonaro, eles se pagam muito mais de machão do que eles realmente são. Eu imagino que um político que puxa o movimento inteiro, ele deveria cair atirando, né? Que nem foi com o Lula. O Lula, quando ele foi preso, fez maior escarcéu, acabou sendo preso no final das contas, mas, ficou até o final. E eu não gosto do Lula, é um filho da puta, mas pelo menos nisso ele foi mais macho que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão sendo. E eu também tô meio abismado com o tanto de vezes que eu já vi ele chorando nessa semana. Não sei se vocês viram a entrevista dele chorando. Porra, mano, sei lá, né? Essa é a família, esse é o clã que a direita escolheu para salvar o Brasil. Essa galera aí. Não tô falando que é fácil, não tô falando que se você fosse preso ia ser de boa não chorar ou acontecer esse tipo de coisa, mas vamos combinar que, procurou contato veio, né? Todo esse caso. E o foda desse caso envolvendo o Bolsonaro é que não tem santo, né? Porque já esclarecer assim que parece que eu só acho que o Bolsonaro tá errado, mas tá todo mundo errado lá. Voltando um pouco, qualquer pessoa que estudou um pouco de direito sabe que, esse negócio que tá acontecendo com o Alexandre de Moraes é uma coisa extremamente absurda. É uma coisa assim, tipo, de você ficar até confuso. Tipo, não dá pra compreender, tipo, como a gente chegou em tal ponto. Na verdade, até dá. Mas é muito engraçado como o STF ele tá meio que cagando pra Constituição e foda-se. Mas esse virou o jogo político do Brasil. Enquanto o STF ficar jogando político, ficar jogando esse tipo de coisa, não tem o que fazer. E é engraçado também, agora tocando em outro ponto, que tudo isso poderia não estar acontecendo. Vocês sabiam? Teve uma lei na mão do Bolsonaro que já tinha sido aprovada, que era para acabar com decisão monocrática de juiz. E o Bolsonaro vetou. E pra quem não sabe, decisão monocrática é aquele despacho lá que os juízes do STF fazem de tipo, solta tal pessoa ou faz tal coisa. E eles não precisam passar pelo colegiado do STF. Ele tinha isso na mão e vetou. E se ele não tivesse vetado, se ele tivesse assinado a lei e passado a lei, nada disso estaria acontecendo. É muito engraçado como a vida é, né? Uma das pautas que a direita tinha quando ele foi eleito era, né, limitar o poder do STF. Ele traiu essa pauta e vai acabar morrendo porque traiu essa pauta. Mesma coisa para a CPI da Lava Toga, que o Flávio melou. E é engraçado, né? Ver... E meio... Mas engraçado numa maneira meio cínica. Ver como todo aquele protesto de 2013, como todo aquele movimento lá que no começo não tinha nada a ver com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro acabou aglutinando essa galera, tá acabando. Tipo, o sistema venceu. O sistema venceu a revolta. E o sistema vai continuar aí. Não sei por quanto tempo, porque ele também tá meio que em aparelhos, né? Mas é uma coisa bizarra, cara. Uma coisa bizarra. E o que eu acho que vai acontecer, de novo, o Bolsonaro vai ser preso. Eu acho que até outubro ele deve ser preso, mais ou menos, para que não chegue tão perto das eleições de 26. E eu acho que o Eduardo Bolsonaro vai ficar lá. Eu tô curioso para saber que, caso o Eduardo Bolsonaro fique lá, eu não sei se ele pode se eleger à distância. Eu tenho quase certeza que não. Eu acho que tem que ter ritos processuais que você tem que fazer aqui no Brasil, na época eleitoral. Tipo, você tem que fazer fisicamente aqui no Brasil. E eu fico me perguntando, cara, o Eduardo Bolsonaro era, assim, quase como dado pro Senado em 2026. Ele tinha aquele burbulho lá de que ia ser o Derrite e o Eduardo Bolsonaro por São Paulo. E eu fico curioso de saber quem que vai tomar essa vaga do Eduardo. Não que eu acho que ele como senador iria ser bom, ele provavelmente iria ser uma bosta. Você pega o histórico dele de deputado, é uma merda. Mas
Mas eu fiquei curioso, talvez seja alguém do Centrão que acaba aglutinando isso, ou talvez acabe sendo alguém louquinho também da trupe do Bolsonaro. Eu não consigo enxergar quem. Talvez o Ricardo Salles, eu não sei se ele tem idade. Talvez ele pode acabar indo. Mas aí ele é meio brigado com o Bolsonaro, porque aquela parte interna dos intergalácticos e que essa galera aí do Salles, do Superman, e que eles são meio brigados com a galera do Bolsonaro mesmo, né, do clã Bolsonaro. E enfim, muito interessante, um pouco medonho. E essa foi a pauta que reverberou nessa semana, basicamente. Eu só ouvi sobre o Bolsonaro essa semana. E porque, querendo ou não, ele ainda é a maior influência da direita, né? Ainda não surgiu... Eu toquei esse assunto também no final do último episódio, de que tá surgindo coisas pelo âmbito da direita, mas ainda não tem nenhuma consolidada. E eu acho que eu cheguei a comentar, né, aquela ideia de que vai se eleger um presidente do Centrão e a gente vai ter tipo 4 anos de governo assim, que nada vai acontecer, não vai cheirar nem feder. E é interessante ver isso se concretizando, sabe? Porque outra coisa também, não sei se vocês sabiam, é que o Eduardo Bolsonaro poderia ir para presidente da República, sabiam? Essa notícia aconteceu aí, essa notícia quase que... Quer dizer, quase não, né? Porque ainda tem mó tempão, mas é uma possibilidade. Era, né? Acho que agora que ele vai ficar lá nos Estados Unidos. Ele assumir esse manto do Bolsonaro ia ser uma catástrofe, porque a direita ia acabar perdendo de qualquer jeito, porque o único jeito da esquerda ganhar é ser contra algum Bolsonaro. Se tiver o sobrenome Bolsonaro, a esquerda provavelmente vence. Então, aproveitemos que essa sorte está acontecendo e torcemos para que essa situação do judiciário não piore. Mas provavelmente vai piorar. E o que mais que tem? Acho que é isso, né? A pauta ficou só nesses dois. Não sei se vocês viram os vídeos dos dois chorando. É verdade, pô. Como que eu pude esquecer? O Bolsonaro falando que o Eduardo Bolsonaro está lutando contra o nazifascismo, senhoras e senhores. Contra o nazifascismo. O Bolsonaro hoje em dia parece uma estudante de federal de ciências sociais. Ele só chora, fala que o seu parente está enfrentando o nazifascismo. Impressionante, cara, impressionante. E é extremamente inconveniente pro círculo social em que vive, o vulgo direita brasileira. Caraca, velho. Como é que ele fala isso, meu? Isso é a coisa mais... Uma das coisas que a direita mais bate é esses esquerdistas chola que fica falando que qualquer coisa é nazismo, que é fascismo. E o cara mete essa, cara. Jura. Tipo, você vai meter que o Xandão é um nazi fascista. Sério? E eu não sei qual que é o pior. Se é o Bolsonaro falando que o Xandão é nazi fascista, se é a galera do Bolsonaro chamando o Xandão de comunista, ou se é a galera de esquerda chamando o Bolsonaro de nazi-fascista. Assim, eu odeio esta merda de que todo mundo, assim, ficou vulgarizado a palavra nazismo e fascismo. São coisas que aconteceram lá no começo do século XX, não tem nada a ver com hoje em dia. Quer chamar de autoritarismo? Beleza. Quer chamar de sei lá, de proto-ditador, de alguma coisa, de um autoritário? Ok, ditador, chame. Ótimo. Mas não é nazismo, não é fascismo, cara. Puta que pariu. Essa galera não entende que, tipo assim, não é só ser um filho da puta que te faz ser um nazista. Não é só ser um cara que quer ser ditador. Não é um cara querer ser ditador que te transforma em um nazista. Tem muito mais coisa. Tem muita coisa pior a ser adicionada. E mesma coisa pro fascismo. São coisas completamente diferentes. Mas a galera gosta de confundir, né? Porque a gente vive nesses jargões e nessas coisas que servem para simplificar a nossa visão política. Mas enfim. País que nem o Brasil, que tem educação dessa, vai fazer o quê? É assim, é o jeito. Esse é o Brasil. E assim, para dar uma colher de chá, isso acontece meio que no mundo inteiro. Qualquer estudante de universidade de esquerda no mundo inteiro chama qualquer coisa de nazista. Mas enfim. Muito engraçado ver o Bolsonaro chamando o judiciário de nazifascista.
Muito engraçado ver ele chorando. Preocupante essa situação do STF. Preocupado também com a esquerda se fortalecer nesse meio tempo, que é isso que tem que tomar cuidado. E além disso, é verdade, estendendo um pouco mais a pauta, pensei que ia acabar agora. Estendendo um pouco mais a pauta, teve essa proposta do Lula de isenção até R$5.000 de imposto de renda. E assim, eu vi um pouco por cima, mas vou deixar minhas opiniões aqui bem rápidas. A ideia é legal. Pois é. A ideia do governo Lula é legal. Porém, é extremamente maliciosa. Por quê? Porque, primeiro, ele não vai cortar gasto. O certo você seria dar essa isenção cortando gasto. A compensação que ele vai fazer pra galera mais rica, que supostamente são os donos mais ricos, na verdade vai pegar a classe média alta. A galera de classe mais alta ainda vai conseguir driblar isso com advogado e evasão fiscal. E outra coisa também que é uma bosta é que não cai nessa mudança de alíquota os bônus de servidor público. Não sei se vocês viram a lista lá que falam coisas que não são afetadas, herança, esse tipo de coisa. Se vocês repararem bem, aqueles bônus de 1 milhão que um juiz ganha no Acre, por exemplo, não vai ser tributado. Não vai estar nessa mudança. Então, assim, é extremamente malicioso esse projeto. Mas você esperar o que de um governo desse? A isenção até 5 mil tem que acontecer. Isso, se eu não me engano, só corrigindo pela inflação isso já deveria ter acontecido, né? Se você pegar a isenção do imposto de renda no começo do plano real e traçar a inflação com o tanto que deveria ser isento, daria por volta de 5 salários mínimos mesmo. R$5.000, quer dizer. Enfim, só que você não pode fazer isso enquanto as contas públicas já estão uma bosta. Você não pode fazer isso e não botar a galera do funcionalismo público. Você não pode botar que fica a partir de 50 mil, sendo que a elite do funcionalismo público ganha 46 mil e fica bem no limite. Tipo, porra, mano. Mas enfim, né? Eu não sei se isso vai ter força pra passar. Eu acho que eles vão usar isso como a Erika Hilton usou a escala 6x1, de tipo, fazer barulho e fingir pros pobres que eles estão do lado deles. Vai ser complicado explicar isso, né? Porque o ideal seria acontecer as mudanças que eu falei, adicionar o negócio do setor público e cortar os gastos da máquina pública, mas isso não vai acontecer. Então, o ideal mesmo, eu acho que seria obstruir isso aí até o próximo governo e se entrar um cara de direita, talvez... Mas não vai, né? Porque vai ser um cara de centrão. Um cara de centro-direita, então ele não vai querer mexer com o judiciário e com funcionarismo público. Mas enfim, né? Nós estamos fodidos mesmo. Enfim, galera, é isso. Eu acho que eu vou tentar deixar os episódios mais curtos. Acho que 30 minutos é muita coisa. Eu vou deixar esse aqui 20. E é isso, galera. Curte, comenta, que eu leio os comentários e respondo no vídeo seguinte. E é nóis. Se inscreve também no canal. E é isso, galera. Falou.